Live, eu vou falar os 5 principais sintomas da ansiedade. Então, são sintomas que você precisa saber. São sintomas que você precisa estar atento para saber se você é uma pessoa ansiosa ou não. Para saber se você está sofrendo de ansiedade, para saber se é alguma coisa mais séria e para saber o que você precisa fazer para lidar com isso. Então, se você tiver 5 sintomas ou quiser saber quais são os 5 sintomas para você ficar a tempo, ou se você já é uma pessoa que sofre de ansiedade, quer entender mais sobre a ansiedade, continua aqui nessa live, que vai ser muito bom para você. Bom, esse aqui é o projeto De Frente com a Ansiedade, de número 8. Então, nesse projeto eu basicamente pego algum assunto relacionado com ansiedade e trago até aqui e debato sobre esse assunto. Dou algumas dicas sobre esse assunto, eu explico sobre ansiedade nesse projeto, falo basicamente diversas coisas sobre ansiedade, certo? Então vamos lá, né? Vamos começar a conversar sobre o tema de hoje, que são os 5 principais sintomas da ansiedade. Vamos lá. Bom, qual que é o principal sintoma, né? O que eu botei em número 1 aqui. Taquicardia. Certo? O que é a taquicardia? A taquicardia é basicamente quando o seu coração acelera. Você está, de repente, andando por algum lugar, talvez andando de carro, ou você está fazendo uma apresentação em público, ou você está conversando com alguém especial, e, de repente, o seu coração acelera. Ou você está em casa, né, assistindo um filme, e, de repente, o seu coração acelera. E você não sabe o que está acontecendo. Você acha que pode ser até um ataque cardíaco e tudo mais, e seu coração acelera. Isso é taquicardia. Isso é um sintoma da ansiedade, e provavelmente é o principal. Esse é o que todo mundo relata, que é a taquicardia. E de onde vem essa taquicardia? Por que o coração acelera, né? Por que as pessoas sentem esse sintoma do coração acelerando, certo? Para eu explicar de onde que vem essa taquicardia, por que o coração acelera, eu vou ter que explicar para você exatamente o que é a ansiedade, para você entender melhor. Então, o que é a ansiedade? No nosso cérebro, existe um mecanismo que protege a gente de situações de perigo. Então, quando o nosso corpo está em perigo, quando o nosso cérebro entende que o nosso corpo está em perigo, ele ativa esse mecanismo, que é um mecanismo quase que instintivo, que se chama mecanismo de luta e fuga. Quando esse mecanismo de luta e fuga é ativado, o seu corpo começa a liberar cortisol e adrenalina na sua corrente sanguínea e algumas coisas começam a acontecer com o seu corpo. E a primeira coisa que começa a acontecer, quando o cortisol chega na sua corrente sanguínea, é que o seu coração acelera. E por que o seu coração acelera? Ele acelera porque quando o seu corpo entende que você está numa situação de perigo, ele faz com que seu coração acelere para que você consiga bombear muito mais sangue para o resto do seu corpo. Então, se você precisar correr, por exemplo, vamos imaginar uma situação de perigo de verdade, né? Imagina que um ladrão tenta te assaltar. Então, se você está de frente com um ladrão, o seu cérebro vai mandar seu coração bater mais alto para bombear mais sangue para as suas pernas e para os seus braços, para se você precisar correr do ladrão, ou lutar contra o ladrão, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa com o ladrão, certo? Então, é por isso que o seu coração acelera. Porque o seu corpo entende que você está numa situação de estresse, que você precisa de muito sangue, você precisa de mais força nos braços, mais força nas pernas, você precisa de mais energia. Então, o seu coração acelera e começa a produzir muita energia. Por isso que o seu coração acelera. E é daí que vem essa taquicardia, certo? E quais problemas que a taquicardia pode causar, né? Porque as pessoas que sofrem de ansiedade sentem muito esse sintoma do coração acelerando e tudo mais. Mas quais são os problemas que isso pode causar? Qual o problema? Olha, quando uma pessoa tem taquicardia, o que mais acontece é que ela toma um susto na hora. Então, ela está lá vivendo a própria vida dela e, de repente, ela sente o coração acelerando do nada. É algo muito repentino. Ela sente o coração acelerando. A primeira coisa que acontece com ela é tomar um susto. E esse susto faz com que ela fique preocupada. E na maioria das vezes, as pessoas acreditam que elas estão tendo um infarte. Elas acham que estão infartando. Então isso deixa elas mais ansiosas ainda. Certo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas vamos imaginar que você estava lá para apresentar algum trabalho em público, para apresentar algum projeto em público, para falar em público de qualquer maneira. E, de repente, o seu coração acelerou. Cara, quando o seu coração acelera e você percebe que não consegue controlar, você começa a pensar que vai ter um negócio, assim, vai ter um treco, e vai cair no chão, vai começar a se debater, vai ter um derrame.
Então você fica muito mais ansioso ou ansiosa. Então, um dos problemas que a taquicardia pode causar é gerar mais ansiedade. Você fica mais ansioso, simplesmente pelo fato de não entender o que está acontecendo com o seu coração. Outro problema que a taquicardia pode causar é realmente afetar a saúde do seu coração. Você pode ficar com um coração menos saudável, porque você vai estar com o coração estressado o tempo todo, a musculatura do coração pode ficar tensa, você pode começar a ter uma disritmia, né? Porque vai ficar desacelerando, acelerando o tempo todo, vai ficar acelerado o dia inteiro se você for uma pessoa muito ansiosa. Isso vai afetar a saúde do seu coração, certo? Então, pessoas que sofrem de ansiedade, que tem muito cortisol na corrente sanguínea, muita adrenalina, muita noradrenalina, elas vão ter a saúde do coração afetada. Então, olha, se você tem taquicardia, é muito importante que você cuide disso. Você cuide disso, certo? Um exemplo, assim, por exemplo, teve diversas vezes onde os meus pacientes chegaram em mim, né, na psicoterapia, chegaram em mim e falaram: olha, Dilson, na primeira crise de ansiedade que eu tive, eu fui correndo para o hospital. Eu peguei e fui correndo para o hospital porque eu achei que eu estava tendo um ataque do coração. Só que aí o médico fez todos os exames certinho e quando foi ver não era nada, era apenas ansiedade. Ele passou um calmante para mim, eu fiquei mais calmo e voltei para casa. E depois de fazer vários outros exames, né, até aquele exame da esteira, de esforço, todos os exames, eu percebi que não era nada físico, é ansiedade mesmo. Então já chegou diversos pacientes em mim com esses problemas. Problemas de ansiedade, que elas achavam que poderia ser um infarto. Então, olha, esses são os problemas que a taquicardia pode causar. Normalmente as pessoas vão direto para o hospital, porque realmente é algo muito intenso, pode ser muito intenso, certo? Agora vamos para o sintoma de número 2. Qual que é o sintoma de número 2? É a hiperventilação. É o segundo sintoma mais comum da ansiedade, hiperventilação. E o que é a hiperventilação? Bom, a hiperventilação é quando você começa a respirar muito, só que de forma muito acelerada, e você começa a botar menos ar para fora e mais ar para dentro. É quando sua respiração fica ofegante, é quando você fica... Sabe? E da onde que vem isso, né? Da onde que vem essa hiperventilação? Segue o mesmo processo da taquicardia. Então, quando o mecanismo de luta e fuga dispara, o cortisol é liberado na sua corrente sanguínea, o seu corpo entende que você precisa de mais oxigênio. Para quê? Porque o seu coração começa a bombear mais sangue e o seu sangue precisa de mais oxigênio, porque os seus braços ficam mais energizados, suas pernas ficam mais energizadas. E para você produzir aquele tanto de energia, você precisa de muito oxigênio. Então, o seu corpo começa a fazer você respirar de forma muito acelerada. Então, você fica ofegante, você fica... Entende? É daí que vem a hiperventilação. Por isso que às vezes você tenta puxar o ar, mas o ar não vem. Você fica com uma sensação estranha, né? Porque quando você tem esses sintomas do nada, assim, e não sabe o que está acontecendo, você se assusta. Você se assusta. Então, é daí que vem a hiperventilação. Tá, e quais problemas que a hiperventilação pode causar? Primeiro de todos, é mais ansiedade. Mais ansiedade. A hiperventilação está sempre muito ligada com a taquicardia. Então, quando as pessoas têm essa hiperventilação, elas acreditam que elas vão morrer. Elas acham que elas não vão conseguir ter ar o suficiente e que vão morrer. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Em crises de pânico, o maior medo das pessoas é o medo da morte. Elas realmente acham que vão morrer. Porque, imagina, você está andando, de repente, pela uma praça pública, né? Talvez um shopping, talvez pela sua cidade mesmo, e, de repente, você começa a sentir taquicardia e sentir que você não tem mais ar, se sentir ofegante do nada, sua respiração fica estranha. Você vai achar que você está tendo um ataque do coração também, ou algum derrame, ou alguma coisa do tipo. Então, isso vai deixar você mais ansioso ou ansiosa. Vai deixar. Você que já teve algum problema com taquicardia e hiperventilação, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Certo? Então, outro problema que a hiperventilação pode causar, um problema que pode gerar muitos outros sintomas. Quando você começa a hiperventilar, o seu corpo começa a absorver muito oxigênio. E olha, ter pouco oxigênio na nossa corrente sanguínea, né, o nosso sangue ser pouco oxigenado é muito ruim. É muito ruim, né? Ter pouco oxigênio na nossa corrente sanguínea. A taxa de oxigenação no nosso sangue ser baixa. É ruim. Quando está abaixo de 90%, já começa a se preocupar. Né?
Já é algo preocupante. Mas quando a sua taxa de oxigenação do seu sangue sobe para mais chega em 100% e ultrapassa um pouco, também é ruim. Ter muito oxigênio no seu sangue é muito ruim também. E o que começa a acontecer, né? Você começa a hiperventilar, você fica com o seu sangue muito oxigenado, só que você não gasta esse oxigênio que está na sua corrente sanguínea. Porque quando você tem essas crises de ansiedade, você não está correndo, você não está fugindo de um ladrão, fugindo de um cachorro, fugindo de um leão, você não está num acidente de trânsito, você não está lutando com alguém. Às vezes você está deitado na sua cama, então você não gasta esse oxigênio. E quando o nosso sangue fica com muito oxigênio, fica oxigenado, mais do que o normal, os nossos nervos, né, os nossos neurônios, eles começam a funcionar de uma forma meio desordenada. E eles começam a emitir respostas que não fazem muito sentido, eles começam a ficarem confusos. E o que isso faz acontecer, né? Isso faz você ter certas alucinações sinestésicas. O que são alucinações sinestésicas? São basicamente sensações. Você começa a sentir sensações que não são reais. Então você vai começar a sentir, por exemplo, o mais estranho, né, que pode acontecer, assim, que eu já vi acontecer, é aquela síndrome da boca ardente. Você pode começar a sentir uma sensação de queimadura na língua, na boca. Outra coisa que você pode sentir, formigamento nos dedos. Você pode sentir que seus dedos estão formigando. Os dedos das mãos, os dedos dos pés. Você pode sentir os lábios formigando. Outra coisa que você pode acabar sentindo com essa hiperventilação, você pode acabar sentindo uma sensação estranha de que, como se você estivesse fora do seu corpo, como se você estivesse despersonalizado, uma sensação de que você está flutuando. Então, são alucinações sinestésicas que você pode ter. Isso é o que a hiperventilação pode fazer, né? Que é basicamente uma hiperoxigenação. É isso mesmo, uma hiperoxigenação. Ele causa essas alucinações sinestésicas malucas mesmo. Certo? Então tem vários outros sintomas que a hiperoxigenação pode fazer com você também. Agora vamos para o próximo sintoma, que é o terceiro sintoma mais comum, que é a síndrome dos pensamentos acelerados. O que é a síndrome dos pensamentos acelerados? Esse provavelmente também é um dos sintomas mais comuns de todos. O que é a síndrome dos pensamentos acelerados? É basicamente quando você começa a ter uma sequência de pensamentos onde você não consegue controlar e que normalmente são muito negativos. São pensamentos completamente negativos, são pensamentos onde você cria um cenário imaginário na sua cabeça completamente negativo, de coisas erradas acontecendo, das coisas acontecendo da pior forma possível, situações catastróficas, pensamentos catastróficos. Às vezes você pensa em coisas que você não gostaria de pensar e você não consegue controlar aquilo. São muitos pensamentos. Quanto mais você tenta controlar, mais difícil fica de controlar. Isso são a síndrome dos pensamentos acelerados. É isso que é. Sabe? E de onde que vem esses pensamentos acelerados, né, que invadem a sua cabeça? De onde vem? Também vem aquele mecanismo de luta e fuga. Então, quando o mecanismo de luta e fuga dispara, o seu corpo começa a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina. E isso, como acelera o seu ritmo de respiração, acelera o seu coração, acelera o seu corpo por inteiro, você fica tenso. Quando você fica tenso, a sua mente também fica tensa. Então você começa a pensar no mesmo ritmo que a sua respiração. Então, se você está respirando assim, significa que o seu pensamento vai acompanhar o ritmo da sua respiração. E tem outros motivos também. Por exemplo, quando você está numa situação de perigo, você precisa estar o tempo inteiro pensando no que pode acontecer. Você precisa pensar no que pode acontecer. Então, por exemplo, se você está na rua andando com o celular e de repente aparece um ladrão querendo te assaltar, você precisa pensar o tempo inteiro, meu Deus, será que eu entrego o celular para esse ladrão? Será que eu tento bater no ladrão? Será que esse ladrão está com a faca na mão? E se ele me matar? E se eu matar ele? E se a polícia pegar e achar que eu sou o ladrão? E se eu fugir do ladrão? E se eu entregar? Então você fica o tempo todo pensando em todas as possibilidades. Então é algo necessário. O seu corpo precisa que os seus pensamentos fiquem acelerados nessas situações de perigo. É necessário. É necessário. E o que acontece? Então, normalmente, quando você tem uma crise de ansiedade, você não está numa situação de perigo. Então, o seu coração vai acelerar, sua respiração vai acelerar e os seus pensamentos vão acelerar.
Entende? Então é daí que vem a síndrome dos pensamentos acelerados. É daí. Certo? Fez sentido? Tá fazendo sentido para você? Porque, cara, é assim que funciona o nosso corpo. É assim que funciona a ansiedade. A ansiedade está muito relacionada com o mecanismo de luta e fuga. Tá, então vamos lá. Quais problemas que o pensamento acelerado pode gerar para você? Primeiramente, e o que mais acontece, né, de todos os outros sintomas, é mais ansiedade. Os pensamentos acelerados podem te deixar mais ansioso ainda. Eu gosto de falar que basicamente os pensamentos negativos, né, e acelerados são como se fossem a lenha da ansiedade. Né? Então você tem a ansiedade e, sabe, depois de sei lá, 3 minutos, 5 minutos, ela deveria sumir. Ela deveria ir embora e ficar tranquila, de boa, você voltar ao normal. Só que isso não acontece. Normalmente sua ansiedade pode durar o dia inteiro. E por que ela pode durar o dia inteiro? Por causa dos pensamentos acelerados negativos. Então, quando você começa a ter pensamentos completamente negativos, pensamentos completamente catastróficos e se engajar com esses pensamentos, quando você começa a se engajar com eles, o seu corpo entende que você está vivenciando aquilo. O seu corpo entende que você está numa situação de perigo. Então, quando você começa a imaginar, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, ou meu Deus, amanhã vai ser muito ruim, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu sou inseguro, vai dar tudo errado, meu Deus do céu. Se você continuar imaginando essas coisas, você vai se sentir ansioso. O mecanismo de luta e fuga vai disparar, você vai ter taquicardia, você vai ter hiperventilação e você vai ter pensamentos acelerados. Sabe? Então, os pensamentos eles retroalimentam, é como se fosse um ciclo vicioso, né? O mecanismo de luta e fuga dispara, você tem todos aqueles sintomas, e por se assustar com todos aqueles sintomas, o mecanismo de luta e fuga dispara de novo. Então você volta para cá, aí volta, aí continua aquele ciclo infinito de ansiedade, onde o mecanismo de luta e fuga dispara aqueles sintomas, você tem pensamentos negativos, os pensamentos negativos disparam o mecanismo de luta e fuga e você volta para cá. Aí o mecanismo de luta e fuga dá aqueles sintomas fazem você se sentir ansioso, aí dispara o mecanismo de luta e fuga. Então, cara, é um ciclo sem fim. É um ciclo infinito de ansiedade, certo? Então, os pensamentos negativos, repetitivos, são provavelmente, do que eu falei até agora, eu acho que eles são os piores. Os piores. É o pior sintoma que eu falei até agora. Um exemplo de pensamentos negativos, catastróficos, que se repetem o tempo todo, é num projeto que eu faço aqui. Eu faço uma live diária, chamada Desabafos Ansiosos, que é onde eu pego desabafos de pessoas ansiosas na internet, né? Eu pego desabafos delas, desabafos onde elas descrevem como é que é a ansiedade delas, e eu analiso de forma completamente técnica. E recentemente eu analisei o caso do Júnior, né, que é um nome fictício que eu criei, que era um rapaz que simplesmente não conseguia mandar mensagem para as pessoas, porque ele ficava pensando o tempo inteiro que as pessoas iam rejeitar ele, que iam xingar ele, e não importa quem fosse essas pessoas. Podia ser conhecido, podia ser amigo, família. Ele não conseguia mandar mensagem para as pessoas porque ele achava o tempo inteiro que as pessoas iam estar pensando coisa ruim sobre ele. Ele pensava que as pessoas iam xingar ele, iam fazer tudo de mal para ele. Então, esse é um exemplo do que um pensamento negativo pode fazer com você. Ainda mais um pensamento que se repete o tempo inteiro. Certo? Então, agora vamos para o próximo sintoma da ansiedade. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre os 5 principais sintomas da ansiedade. Então eu já falei sobre 3 sintomas, né? Eu falei sobre a taquicardia, falei sobre a hiperventilação e agora eu acabei de falar sobre a síndrome dos pensamentos acelerados. Agora a gente vai falar da sudorese, certo? O que é a sudorese? Bom, a sudorese é basicamente um suor excessivo que você tem por nenhum motivo aparente. Por exemplo, você não está com calor, mas você começa a suar sua mão. Você começa a ter suor no pé. Às vezes você sua a axila, às vezes você sua a virilha, às vezes você sua até a canela. Eu já vi gente suando a canela. Então é um suor excessivo sem motivo aparente, certo? E da onde que vem essa sudorese, né? Por que seu corpo começa a suar? Às vezes você está com o ar-condicionado ligado, você está numa sala, né? Às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está na faculdade, com o ar-condicionado no 16 graus. Tá um frio.
Só que mesmo assim você começa a suar. Por que isso acontece? Olha, também está relacionado com o mecanismo de luta e fuga. Então o que acontece? Quando o seu cérebro entende que você está numa situação de perigo, ele dispara o mecanismo de luta e fuga. O mecanismo de luta e fuga faz com que seu corpo comece a liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina na sua corrente sanguínea e algumas coisas começam a acontecer com o seu corpo. Primeira coisa, o coração acelera. Segunda coisa, sua respiração ficou ofegante. Terceira coisa, seus pensamentos ficam acelerados. E quarta coisa, todo o seu sangue ou vai para os seus braços e suas pernas ou vai para os seus órgãos vitais, para você simplesmente não morrer se você tiver seu braço arrancado. É assim que o nosso corpo funciona, é um sistema de sobrevivência mesmo. Então todo esse sangue que está na nossa pele, sabe, esse sangue que está na nossa pele, nas nossas mãos principalmente, eles vão para o nosso coração, ou eles vão para os músculos da nossa perna, ou para os músculos do nosso braço. Então, o que acontece? Essa parte fica fria. Sua mão fica fria. E aí, daí que vem aquele suor frio. Tô suando frio. Nossa, minha mão tá suando frio. Por quê? Porque todo o sangue da sua mão foi pro seu músculo, sua mão ficou gelada e toda aquela adrenalina estimulou as suas glândulas de suor e começou a liberar suor. Entende? Aquele cortisol, aquela adrenalina começou a estimular as suas glândulas de suor e começou a suar. E aí, você começa a suar frio. É daí que vem aquela expressão, tô suando frio. Sabe? O ar-condicionado está no 16 graus e você está suando frio. Às vezes vem uma sensação de frieza nas mãos, você encosta na mão da pessoa e a mão da pessoa está fria e molhada de tanto suor. É daí que vem essa expressão, é daí que vem a sudorese. A sudorese, óbvio, relacionada com ansiedade. Pode estar relacionado com diversas outras doenças, outras patologias, como todos os outros sintomas que eu falei aqui, certo? Eu estou falando dos sintomas relacionados com ansiedade. Nossa Senhora, em Vitória tá um calor absurdo. Absurdo. Vamos lá. Então, quais são os principais problemas que a sudorese pode causar para uma pessoa? Olha, como todos os outros sintomas que eu falei, a sudorese pode gerar mais ansiedade. Por quê? Porque quanto mais você fica ansioso, mais você sua. E quanto mais você sua, mais ansioso você fica. Porque você fica inseguro. Você fica com medo de as pessoas olharem para você e você vai estar com aquela pizza aqui debaixo do braço. Você vai ficar com a autoestima baixa. Você vai se sentir inseguro mesmo. Você vai ter medo de levantar o braço. Ou você vai ter medo de cumprimentar alguém. Às vezes você está numa entrevista de emprego e você vai cumprimentar a pessoa que está te entrevistando e sua mão está molhada. Você vai ficar ansioso só de pensar nisso. Ou às vezes você vai sair com alguma mulher especial ou com algum homem especial e você tem medo de levantar o braço porque vai estar uma pizza debaixo do seu braço e não importa a temperatura do ambiente. Pode estar em 16 graus no ar-condicionado. Então, a maioria desses sintomas que eu estou falando, vocês podem ver que o principal problema é que eles geram mais ansiedade na vida das pessoas. Mais e mais ansiedade. Por isso que a ansiedade é tão perigosa, porque ela se retroalimenta. Os sintomas delas, da ansiedade, faz com que as pessoas sintam mais ansiedade ainda. Deixa eu clicar em acenar aqui para todo mundo, porque está me dando uma leve gastura aqui. Isso aí. Pronto. Certo. Então esse é o principal problema da ansiedade. Os sintomas também geram ansiedade, certo? Então, outros problemas, né, da sudorese é a baixa autoestima, insegurança, principalmente para as mulheres. Elas sofrem muito com isso, elas sofrem muito. Porque ninguém quer ter uma pizza debaixo do braço e ninguém quer ter aquela mão molhada, né? É desconfortável, ok? Então vamos para o próximo sintoma, que é a queimação gastrointestinal. O que é essa queimação gastrointestinal? Olha, às vezes a gente começa a sentir ansiedade, passa um tempo, né, sentindo ansiedade, a gente começa a sentir um desconforto no estômago, a gente sente uma azia, às vezes uma queimação, às vezes um refluxo, é como se algo estivesse voltando.
E por que isso acontece? O que é isso, né? Isso é, basicamente, essa queimação gastrointestinal. É queimação gastrointestinal. Isso pode ser causado pela ansiedade, sabe? Pode ser causado pela ansiedade. E da onde que vem isso, Edilson? Da onde que vem esse sintoma? Por que que o nosso estômago fica assim por causa da ansiedade? Pelo mecanismo de luta e fuga também. Então, o mecanismo de luta e fuga dispara. Ó, vocês já estão craque nisso aqui, ó. Mecanismo de luta e fuga dispara. Porque o seu corpo entende que você está numa situação de perigo, quando você, na verdade, não está. Então, ele fala para o seu corpo liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina. E algumas coisas começam a acontecer no seu corpo. E uma delas é que a acidez estomacal aumenta. O ácido que tem no seu estômago aumenta e o suco gástrico diminui. Entende? Então o ácido fica muito concentrado e ele acaba meio que machucando a sua parede, a parede do seu estômago ou a parede intestinal. E por isso você sofre aquelas azias, o seu estômago fica mais sensível, ele fica mais propenso a desenvolver outras doenças, que eu vou falar mais pra frente. Certo? É daí que vem esse desconforto gastrointestinal, essa queimação gastrointestinal que a ansiedade gera. Certo? Então, quais problemas que essa queimação gastrointestinal pode gerar? Olha, como eu disse, o seu estômago ele começa a liberar muito ácido e ele fica propenso a inflamações. Então, gastrite, refluxo e, em casos muito extremos, até úlcera. Entende? Então, a ansiedade, ela pode gerar isso. Ela pode gerar. Não a ansiedade em si pode gerar gastrite, mas ela pode deixar o seu estômago muito sensível. E aí vai ser mais fácil de você desenvolver uma gastrite. E depois que você desenvolve uma gastrite, é muito mais fácil você desenvolver um refluxo. E depois de desenvolver um refluxo e uma gastrite, você pode chegar e desenvolver uma úlcera. Entende? Então, além desses problemas físicos também, essa queimação no estômago te deixa mais ansioso, porque você começa a sentir uma queimação do estômago, você fica estressado, estresse libera a cortisol, você fica mais estressado ainda, e libera mais cortisol, você fica mais estressado ainda, então é sempre um ciclo, é o ciclo da ansiedade, né? Então, esse é o quinto sintoma. E um exemplo, você conhece alguém que já teve isso? Eu mesmo. Quando eu era muito mais novo, né, na época da escola, eu desenvolvi gastrite por causa da fobia social que eu tinha. Eu desenvolvi gastrite, refluxo, e eu sofro com esses sintomas. Óbvio que está muito mais fraco, né, porque minha ansiedade melhorou, mas eu ainda sofro com isso quando eu como muito mal, como eu como muita fritura. Eu tenho sequela disso até hoje. Então eu não posso beber energético, não posso beber nada que irrite o meu estômago muito, porque senão minha gastrite volta, meu refluxo volta e eu fico arrotando tudo ruim, queima a garganta, inflama a garganta. Então, é um problema muito complicado. Então, a ansiedade, esse é o principal problema da ansiedade. A ansiedade não afeta só a sua saúde mental. Não afeta. Eu sei que, provavelmente, a ansiedade, o que ela mais machuca é na saúde mental, né? Que ela mais machuca é na saúde mental. Mas quando uma pessoa fica com ansiedade a longo prazo, o corpo dela sofre muito. Porque o nosso corpo não é preparado para viver numa situação de estresse 24 horas por dia. Não é preparado. Então, quando você fica ansioso o dia inteiro, o tempo inteiro, o seu corpo começa a funcionar de uma forma completamente desregulada. Então, o seu coração vai ser afetado, a sua respiração vai ser afetada. Eu falei aqui da sudorese, os seus pensamentos vão ser afetados e até o seu próprio estômago, seu sistema gastrointestinal. Por isso que é muito importante para vocês acabarem com a ansiedade. E é possível acabar com a ansiedade. Eu mesmo já fui uma pessoa muito ansiosa, já tive ansiedade social, fobia social, sabe? Só que é possível. Isso que eu quero que vocês tenham noção. Então, olha, esses foram os 5 principais sintomas que eu acredito que sejam os principais sintomas da ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu tentei ser o mais claro possível, né? Opa, apareceu uma pergunta aqui, Kidson. Opa, Kidson, tudo tranquilo? Como eu sei que o sintoma é um problema que não é causado pela ansiedade, tipo, o sintoma do coração acelerado, ó.
Primeira coisa que você vai fazer, quando você tem aquela taquicardia, o seu coração acelera mesmo, você vai ficar assustado e você mesmo já vai ir no médico. E o médico vai fazer um exame lá do seu coração e vai ver como é que tá o seu coração. Ele vai fazer um exame, né? Tem um exame lá, eu esqueci, eu acho que é eletrocardiograma o nome do exame. Ele vai fazer esse exame, vai ver a saúde do seu coração e vai falar, olha, esse pico de contração do seu coração aqui, essa aceleração do seu coração foi causada não por um problema físico. Não tem nada físico no seu coração. Seu coração está funcionando muito bem fisicamente. Você teve esse problema por causa de adrenalina e cortisol. É por causa de ansiedade e estresse. Eu vou te dar um calmante e vamos ver como é que vai ficar essa situação. A pessoa toma um calmante, melhora, faz outros exames e dá que o coração está tranquilo, significa que aquilo é ansiedade mesmo. Significa que é ansiedade. Então, se você por algum motivo já foi no médico com o coração acelerado, achando que ia morrer do coração, mas quando você foi ver era só ansiedade, então já significa que é ansiedade. Provavelmente é ansiedade sim. Certo? Na maioria das vezes é ansiedade. Na maioria das vezes é ansiedade. Principalmente agora, onde está todo mundo hipocondríaco, né? Achando que tudo é doença, né? Então, dá uma hiperventilação, né? A respiração fica ofegante, a pessoa acha que é essa nova doença que está aí, né? Acha que é Covid. Sabe? Então, é muito importante entender esses sintomas da ansiedade para você saber que pode ser ansiedade e não nada físico. Se eu tiver ansiedade, eu vou ter que tratar sempre com remédio. Na minha opinião, o remédio para tratar a ansiedade deveria ser a última opção possível. Deveria ser a última opção. Para mim, a primeira coisa que você pode fazer para tratar a ansiedade é fazer exercícios físicos. A primeira coisa. Segunda coisa, mudar completamente sua alimentação. Se você não faz exercício físico e não tem uma alimentação saudável, a chance de você ter ansiedade é muito maior. Terceiro, fazer terapia ou alguma imersão ou algum curso para acabar com a ansiedade. E por último, quarto, aí tá os remédios. Você testou isso tudo, você faz exercício físico, você tem uma alimentação saudável, você já fez terapia ou participa de algum programa para acabar com a ansiedade, faz meditação e tudo mais. Não deu certo nada disso, aí você vai no seu psiquiatra e começa a introduzir remédio na sua terapia. É assim que eu acho que tem que ser a ordem, tem que ter uma hierarquia. Porque senão você já toma remédio, o remédio deveria ser a última opção, porque remédio tem efeitos colaterais, remédio pode te viciar fisicamente, remédio pode te viciar psicologicamente. Então você pode ficar completamente dependente do remédio. Entendeu? Por isso que, para mim, remédio deveria ser a última opção. Eu não sou contra o remédio, óbvio que o remédio tem seu lugar, ainda mais em situações de síndrome do pânico fortíssimas. Algumas pessoas precisam sim ser medicadas. Porque está com um desbalanceamento completo de neurotransmissores e tudo mais. Mas, para mim, remédio deveria ser a última opção. Certo? Então, olha, eu acho que eu falei tudo. Vou ver se surgem mais perguntas aqui. Vou beber uma água enquanto isso. Esse aqui foi, então, o de frente com ansiedade de número... Agora eu não lembro, eu acho que é 7 ou 8. Onde eu falei sobre os 5 sintomas da ansiedade. Então, um abraço.